Muito boa noite para você que estava aí com alta frequência, continue na frequência baiana, você que ligou o rádio agora também, seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe Costa, tem o Renato Cordeiro, Daniela Vieira, muito boa noite. Boa noite a todos. E agora estamos aqui, do outro lado do espelho, com o coração na mão, pensando em Jamelão no Rio Vermelho. Mas hoje é sexta-feira, dia de ser com os amigos, e um dos lugares mais visitados certamente é o Rio Vermelho. Hoje a Frequência Baiana resolveu se voltar a esse lugar mágico, boêmio, moderno, que é clássico também ao mesmo tempo. E para esse bairro foi que o artista plástico Guel Silveira voltou à mais nova mostra dele, Abissal, está na Baía Marina. Trata das experiências que ele teve de infância para fazer desenhos abstratos, geométricos que retratam o bairro do Rio Vermelho. Muito bem-vindo aqui à Frequência Baiana, Guel. Muito obrigado e uma boa noite para todos. A gente também vai ouvir, Guel, alguns depoimentos de pessoas que moram ou que respiram Rio Vermelho de alguma forma. Para a gente tentar, nesse nosso curto espaço de tempo, a gente vai tentar tratar um pouquinho desse lugar. Conversamos, por exemplo, com o colunista da Band News FM, o historiador Chico Sena. Ele que comenta que um dos mais tradicionais bairros de Salvador nasceu como uma vila do século XIX. Aqui você chegou a pegar os bondinhos do Rio Vermelho, não foi? Quando criança eu vi os bondes que passavam ali pela igreja, iam até a Mariquita, e passavam onde era em cima da casa de Mário Cravo, que era a Avenida Garibaldi. Então o bairro do Rio Vermelho tinha essa parte bonita, né? Porque era uma coisa bem legal. O bairro era todo um bairro artístico. Vamos ouvir um pouquinho aqui o que, o Chico Sena tem a falar a respeito desse bairro que começou como uma vila do século XIX. A partir do final do século XIX, por duas linhas de bonde, chamada Rio Vermelho de Baixo e Rio Vermelho de Cima, ela passou a ser também um local de veranistas. E de local de veranistas para um bairro residencial. A partir dos anos 60, com a vinda de Jorge Amado para morar em Salvador e ele tendo construído sua casa na Rua Lagoinhas, o Rio Vermelho passou a ser uma referência não só para os fãs do reitor de Jorge Amado, mas para uma classe artística que se cercava com os amigos de Jorge Amado, que foram ali residir no bairro. Hoje é um dos bairros, talvez, mais procurados para a noite baiana e que tem uma certa atmosfera de bucolismo. Pois é, e enquanto rolava aí a sonora do Chico, o Guel passou para a gente o catálogo da Mostra Abissal, que é assinado por um acaso pelo Francisco, pelo Chico Sena. Não tão por acaso assim, né, Renato? Pois é. Ele realmente sabe tudo de Rio Vermelho. E que parte do Rio Vermelho consta nessa exposição? Olha, na verdade, o que consta da minha imaginação, porque eu morei ali na Praia da Paciência e todas as minhas vivências de criança, nas praias, mergulhando, junto aos pescadores, vendo as pinaúnas, vendo aquela riqueza que tinha no mar e que hoje provavelmente já não tem, a gente via os pescadores trazendo nos cestos aquela quantidade de ouriços que chamamos pinaúna para a sua própria alimentação. Hoje a gente já não enxerga mais isso. A gente via os pescadores saindo da praia com os peixes frescos. Você via um aflorar assim, de cultura. As pessoas vinham de fora para ver Jorge Amado, Mário Cravo, Zé de Dome, vários grandes artistas, Dorival Caymmi, que também morou lá, e outros que não me recordo. Bairrozinho mal frequentado, né? Ou vizinhança chata, hein? Pois é. Bom, aqui ao longo do Frequência Baiana a gente continua conversando sobre esse bairro do Rio Vermelho, não apenas com o Guel Silveira, ele que é artista plástico, também convidamos outras pessoas para darem alguns pitacos sobre esse bairro. Você também está convidado, 72250BN na frente do texto, ou faça isso através do Twitter, @BandNewsFMBA. O Rio Vermelho é um pouquinho de todo mundo se sente um pouco morador do Rio Vermelho. Quando amanhecer no Rio Vermelho. Hoje é sexta-feira, o Frequência Baiana começou a semana na segunda-feira falando sobre o ódio mortal às segundas-feiras, e hoje é sexta, a gente fala sobre o prazer de ir às ruas na sexta-feira à noite. A gente esperou tanto por esse dia, então não tem como não falar aqui em Salvador do bairro do Rio Vermelho, e a gente está recebendo no estúdio. Dia de quê, Renato Cordeiro? Dia de falar mal do patrão, dia de... Você, eu não falo mal do meu não, você fala... Não, imagina. Olha a complicação, na frente dela, imagina. Eu não falo não. Não se comprometam. Mas enfim, dia, por exemplo, de você falar das coisas que você não vai fazer no fim de semana, porque, enfim, chegar aquela, não, tô tão cansado.
Então, mas para quem vai, exatamente, para quem vai realmente realizar os planos elaborados aí durante toda a semana e quem vai principalmente ao Rio Vermelho, hoje o nosso assunto é com você. A gente recebe no estúdio o artista plástico Guel Silveira, que está com a mostra Abissal na Baía Marina e traz desenhos abstratos geométricos que retratam o bairro mais boêmio de Salvador. E a boemia do Rio Vermelho parece desafiar alguns rótulos. O músico publicitário se apresenta no Twist Pub no Rio Vermelho há 6 anos, Faustão, e fala um pouco sobre isso. Eu nasci e fui criado na Pituba e sempre tive muitos amigos na Barra. Então o Rio Vermelho sempre esteve no meu caminho, assim, né, no caminho de passagem. Música, tudo acontece ali. Os novos movimentos, as casas que acolhem o rock and roll principalmente, até os movimentos de outros ritmos, como o próprio Magari Lorde, por exemplo, fez muito som por ali também. Então as coisas acontecem ali porque é um bairro muito acolhedor. O público do Rio Vermelho, desde que nasceu, já é muito diversificado. Então, se você pedir para me definir o público do Rio Vermelho, é impossível, né? É melhor falar que ele é do Rio Vermelho, que as pessoas já entendem que pode ser qualquer coisa. Exatamente por ter esse lado acolhedor, né? Qualquer tribo, qualquer grupo consegue chegar lá. Guel, a gente falava antes, no primeiro bloco, que o Rio Vermelho, na sua época, quando você morava lá, não era um bairro boêmio como é hoje, mas sempre concentrou muitos artistas. Ainda é assim? Ainda existe essa tribo de artistas por lá? Na Bahia, eu acho que quase todo mundo é artista, né? Difícil você fazer essa diferença. E o Rio Vermelho, então, eu acho que é o palco. Porque no Rio Vermelho, até o cheiro, você quando passa ali pelo Rio Vermelho, você sente aquele calor e aquele cheiro do acarajé baiano, eu acho que por aí já começa. Então eu acho que todo mundo termina estreando lá no Rio Vermelho. Eu acho que o Rio Vermelho é um estado onde a sensibilidade aflora e as pessoas mais põem a criatividade para fora. Você chegou a ter assim, uma tribo sobre, porque eu percebo que tem muita atividade de artista plástico por lá, né? No meu caso particular, eu sou um artista que trabalho muito individualmente. Isso é até um crime, mas em função de outras coisas que faço, eu fico sem tempo. Eu procuro sempre acompanhar os movimentos que estão, os movimentos novos que estão na cidade. E o Rio Vermelho é um lugar que a gente sempre vê, seja num grafismo, numa parede, seja naquelas esculturas, naqueles trabalhos que o meu colega Bel sempre está botando por ali, e encontros que a gente sempre tem com artistas também lá. Mas morando propriamente no Rio Vermelho, hoje são poucos, né? Da quantidade de artistas que já morou por lá. É porque você sabe que o mercado imobiliário, ele termina atrapalhando um pouco a cidade, né? O Rio Vermelho ainda tem algumas casas, mas em geral você vê muitos prédios. E isso o artista prefere mais uma coisa espaçosa, gosta mais ainda da casa, área verde. Então vão afastando o artista sempre para lugares mais isolados. Bom, vamos chamar outra pessoa aqui para essa conversa, porque mesmo sendo um lugar de boemia, também um bairro residencial. A gente resolveu, inclusive, Miguel, falar com um outro artista plástico, o Rui Santana, nascido, criado no Rio Vermelho, que ele se entristeceu um pouquinho com o bairro de hoje, né? Aquela tranquilidade de botar uma cadeira na porta para conversar com o vizinho, isso é utopia, não existe mais. Mas isso eu acho que é uma coisa também que é geral. A gente não pode ficar só caracterizando o Rio Vermelho, nem o Salvador, nem isso é uma coisa que um problema que está abrangendo o país. Minha raiz está aqui, entendeu? Eu já não sei mais, assim, se daqui a alguns anos, se eu permaneço, eu acho que eu continuo com a referência, né? Porque eu tenho casa, eu moro aqui, mas assim, eu pretendo passar mais tempo, um pouco mais em lugares mais assim, como era aqui antigamente, entendeu? Lugares mais tranquilos, onde você produza com mais tranquilidade, com mais conforto, assim, mas assim, sair daqui jamais. Eu não me vejo em outro lugar, em Salvador, em qualquer lugar do mundo, eu não me vejo em outro lugar além do Rio Vermelho. No seu caso, por exemplo, você às vezes está fora daqui, mas depois volta? Como é que é isso? Olha, a casa da gente, o Rio Vermelho, na minha concepção, é uma casa que está dentro do meu coração e dentro da minha cabeça. Aonde eu estiver, o Rio Vermelho vai estar dentro de mim. Então essas lembranças que eu tenho do passado, mesmo sabendo que hoje é um bairro violento, mas aonde não é? A violência não está no bairro, está no ser humano. E a humanificação é uma coisa que nós precisamos ter. Falar com o vizinho, dar um bom dia a uma pessoa. Então isso depende muito do ser humano e não do bairro. O bairro continua lindo porque a natureza ali não vai mudar nunca. Tem um ouvinte aqui comentando, dando pitaco, sempre importante também, o Cleilton Soares. Ele disse que teve a felicidade de passar a infância no Rio Vermelho, onde morava, e lembra com saudades da cachoeirinha da Praia do Buracão. Cachoeirinha da Praia do Buracão? Tinha cachoeirinha? Olha, no Rio Vermelho tem
a Pedra do Pombo, tem o Tiburção, a Bacia das Moças, tem sempre nomes assim muito bacanas, muito colocados, assim, bem colocados pelos nativos. E ficou. O Rio Vermelho vai ser um bairro que daqui a 200 anos eu vou estar lá de cima olhando e vendo que ele não mudou essa essência. A essência a gente não muda. Vai se modernizando, vai mudando umas coisas, piorando outra, melhorando outra, mas a essência, o Rio Vermelho é um bairro que vai ser sempre lembrado, assim como é Montmartre em Paris. Então o Rio Vermelho é o Montmartre do Brasil. E sempre fonte de inspiração também, principalmente para vocês que trabalham com artes plásticas, né? Onde o povo está, vai ser sempre um cadinho para que a gente tire dali uma inspiração, que a gente tire alguma coisa que intuitiva ou de memória ou alguma coisa que você vê no local, mas o Rio Vermelho sempre vai ter o que dizer. Festa lá no Rio Vermelho, em Salvador, vamos dançar. Leve mimos pra sereia Janaína. Daniela ia cantar agora. Foi pega no flagra. Nosso operador Paulo Calil, implacável, abriu o microfone quando ela já estava esperando para cantar Janaína do Otto, essa música que você ouvia aí ao fundo. Hoje é sexta-feira, a gente está falando, claro, do Rio Vermelho, falando sobre um dos destinos mais procurados da noite soteropolitana. Aqui com a gente o artista plástico Guel Silveira, ele que está com a mostra Abissal na Baía Marina, traz desenhos abstratos que tratam desse que é o mais boêmio bairro de Salvador e também um dos mais engarrafados, Verdade. segundo o Dimitri Rocha, não é isso, Daniela? Isso, ele diz, eu acho o Rio Vermelho engarrafado para Dedéu, tá bom de entrar na igreja, aproveitar e rezar para ver se dá uma amenizada nesse trânsito. Acho que reza braba não resolve não, né, Guel? Olha, eu acho que o Rio Vermelho deveria ser preservado, fazer uma entrada e desviar o caminho, deixar o Rio Vermelho somente para pedestre. Ok, que tomara que os prefeiturais consigam encontrar uma forma de viabilizar algo desse tipo, porque realmente é complicado. Eu acho que o engarrafamento do Rio Vermelho já devia ser tombado como patrimônio imaterial, porque assim você sabe que o dia nasce, que o dia se põe e que o Rio Vermelho engarrafa. É um fenômeno assim maior do que qualquer coisa. 6h37. Nós conversamos também sobre esse bairro, sobre a magia do bairro que vai além do engarrafamento, com o professor de filosofia da UFBA, José Crisóstomo, que aproveitou até para dar uma alfinetada no pessoal de Taigara. Foi ele, hein, gente? Eu comparo sempre o Rio Vermelho com a Vila Madalena, lá de São Paulo, ou até mesmo Greenwich Village, de Nova York. É um bairro descontraído, cultivado, com vários pontes de caráter mais cultural e uma paisagem humana e natural especialíssima. Eu morei no Rio Vermelho, foi lá que eu comecei a criar o meu filhote. Eu morei no Itaigara, por exemplo. Itaigara não tem alma nenhuma. Se tiver uma alma, é uma alma fria. E agora estou morando aqui no Morro do Gato, que é aqui perto de Ondina, mas às vezes eu ando para o Rio Vermelho a pé. É uma coisa realmente encantadora. Tá certo, foi o professor de filosofia José Crisóstomo, também dando o depoimento dele aqui sobre as considerações sobre o Rio Vermelho. Guel, falando um pouquinho aqui da sua mostra, quando foi o momento em que você chegou ao ponto, a gente estava falando aqui nos bastidores, ele disse que levou bastante tempo assim, para se trazer essa exposição, né, para se reunir, porque eu não peço que você construindo ao longo do tempo. Eu estava citando aqui, dizem que foi Da Vinci que falou isso, não sei se foi ele, mas diz que uma obra não é terminada, ela é abandonada. Quando é que você percebeu que não está na hora de expor, já tem o suficiente? Eu não posso deixar de acreditar que tenha sido Da Vinci, ainda mais que você que está falando, né? Então eu acho o seguinte, eu acho que para o artista, quando a obra está terminada, é o fim do próprio artista. Eu acho que toda a obra, ela começa e tem um meio e tem um retorno, nunca tem um fim. A obra de arte jamais chega ao fim, porque se chegar, deixa de ser arte. Bom, já que nós estamos encerrando aqui esse nosso papo com o Guel Silveira sobre o Rio Vermelho, o que é que você recomenda no Rio Vermelho para uma noite como essa, Guel? Olha, eu recomendo, se você viu que a nossa apresentadora começou a estrear aqui, só o fato de ter falado do Rio Vermelho e ouvir uma música sobre o Rio Vermelho. Então que as pessoas cheguem lá com a alma, assim como a nossa entrevistadora, que deixe o que acontecer. Tudo ali é bom. Falar da mostra também, né, Guel? Você disse que fica aí até o dia 3 de novembro. Como é que as pessoas podem conferir? Paga para entrar, o endereço? É 0800, é tudo grátis. Melhor ainda. E eu acho super importante que as pessoas vão visitar, porque é uma forma de você educar, e eu acho que o nosso país precisa, a primeira coisa que precisa é de educação. E a educação passa por arte. Abissal, lá no Baía Marina, exposição do artista Guel Silveira. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana, Guel.
Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar com vocês. Boa noite para você que está indo para o Rio Vermelho, boa noite até segunda. Boa noite, ouvintes. Boa noite, até segunda às 5 da tarde. Presente no 2